Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux. E eu voltei, estava de férias aí na última semaninha. Vocês viram que o blog ficou mais parado, vocês acompanharam alguns vídeos que eu tinha agendado previamente aí no canal. Mas agora eu voltei para falar sobre alguns assuntos que aconteceram nessas minhas pequenas férias aí de uma semana. Passa cá. Pode passar, velho, que eu tô calmo hoje. E bom, são dois assuntos que eu acho que merecem um maior destaque, sim, que pelo menos foi o que pediram para que eu comentasse, e um outro é um que eu acho que eu devo comentar. Primeiro é sobre como é que é o nome do rapaz? É Anuak, acho que é assim que se pronuncia. De vez em quando ele faz algumas matérias aí, alguns blogs veiculam o que ele fala, eventualmente não concordando, né? Mas mesmo assim, porque afinal de contas você pode até não concordar com a opinião de uma pessoa, mas em hipótese alguma você pode privar ela de expressar sua opinião. Acontece que ele é, digamos assim, um Richard Stallman brasileiro, de certa forma, defensor ferrenho e assíduo do projeto GNU e do software livre em geral, né? E ele acusou dessa vez, da outra vez ele tinha falado sobre a FreeSol sem Ubuntu e tal. Eu tinha feito um vídeo explicando os meus pontos de vista sobre o porquê que aquela decisão era incoerente. E agora ele estava dizendo que o projeto Linux, a Linux Foundation, estaria matando o projeto GNU por não citar o seu nome muito, enfim, por não dar suporte, por esquecer, entre aspas, do GNU, lá do GNU. Bom, meu amigo Gabriel do canal Toca do Tux já fez esse serviço por mim sobre o porquê não chamar de GNU Linux necessariamente, e entre outras coisas. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode assistir. Eu acho que complementa muito bem o que eu penso a respeito. Mas resumidamente, é meio que o que eu vejo, pelo menos, assim como ele demonstrou a opinião dele lá, eu tô tentando passar a minha aqui, é que fazer isso é meio que querer subir nas costas do outro, sabe? Ao invés de você enaltecer o projeto GNU, você está querendo baixar o projeto Linux, no caso. Além do mais, é a The Linux Foundation. Ela trabalha com o Linux, com o kernel, não é a The GNU Linux Foundation, entende? Assim como o projeto GNU, quando fala das suas coisas próprias, não cita diretamente ou muitas vezes o Linux. Só que o projeto GNU depende muito para ter algo funcional do Linux, apesar do HURD existir. Só que eu desafio aí o HURD conseguir ser utilizado por milhões de pessoas como o Linux porque software livre é muito bom, mas sem drivers as coisas não funcionam, simplesmente. Você pode querer aplicar o seu sonho ao mundo ou adaptar o seu sonho às coisas que existem. E o Linux ele requer um senso de urgência, ele precisa ser utilizado da maneira com que ele é. Bom, sempre vai ter pessoas que vão discordar disso, mas eu acho que fazer isso com o Linux, que é um projeto que ajudou de maneira igual ao projeto GNU, como o projeto GNU ajudou o Linux, pelo menos a princípio. Hoje em dia o Linux consegue ser utilizado sem as ferramentas do projeto GNU, assim como o projeto GNU consegue ser utilizado sem o kernel Linux, pelo menos o Vanilla, né, o Standard, o kernel Linux padrão. Mas um projeto é codependente do outro, ou pelo menos já foi. Então eu acho que deveria ter mais respeito entre ambos, sim. E sempre que possível as distribuições Linux comentam isso. Só que vocês têm que entender que hoje em dia o Linux é muito comercial. Aliás, o nome Linux é péssimo para isso, né? Então se for ficar inventando coisa, colocando itens aí, vai ficar mais difícil ainda de vender uma marca assim. É a mesma coisa que você pensar que seria, por exemplo, chamar de Microsoft Windows, que é o nome certo, né? O nome completo do sistema operacional, Microsoft Windows 10 ou Windows X, por exemplo. É um nome muito grande para você estampar uma marca de qualquer coisa ou colocar como nome de qualquer sistema, simplesmente para dar crédito à empresa. É o Windows e pronto, o Windows 10 no máximo, eles até abreviam para W10 para ficar
né, mais curto ainda. Então, sei lá, velho, eu acho desnecessário esse tipo de coisa. E acho, o que ele falou no post dele, eu acho que eu li no BR Linux, nem foi no site dele direto, ou eu cliquei, depois vi no site dele, eu não lembro agora, porque eu estava de férias, não é verdade? É que ele estava pedindo mais GNU e menos Linux. Eu acho que não tem que ter menos Linux, mas pode ter mais GNU. Agora, não tente baixar um para levantar o outro, né, velho? Não faz sentido. E de novo, eu convido você a assistir o vídeo do Gabriel, do Toque do Tux, aqui na descrição, que ele fala sobre o assunto. Muito bem, o outro assunto que aconteceu essa semana, mas daí esse fui eu que publiquei. Café quente, caramba. É sobre o 1 bilhão de usuários do Ubuntu. Teve bastante gente que contestou, com razão, né? Afinal a gente tem que duvidar sempre das coisas. Mas o que eu percebi muito, até me deixa um pouco triste, porque não foi só nesse artigo que eu percebo dos meus, mas inclusive de outros sites qualquer. Brasileiro tem muito a mania errada, estranha, sei lá, de ler manchete só. O título do texto, sabe, quando compartilha no Facebook, lê o título, vê a fotinho, já sai comentando asneira sem ler o texto, porque não é possível que a pessoa comente aquilo lendo. Ou muitas vezes o cara tá pedindo alguma coisa que tá no texto. Quantas vezes eu já tive que escrever embaixo, assim, o cara ia e pedia alguma coisa muito óbvia que tava escrito no texto. Eu dizia, clica ali, velho. Tá tudo que você precisa saber ali, não tenha preguiça de ler. E eu acho que isso é um problema, e eu como professor me sinto meio, né? Bom, pelo menos eu tô tentando fazer a minha parte aí. Mas, voltando ao assunto aí, algumas pessoas leram e discordaram, outras pessoas leram e concordaram, algumas pessoas não leram e discordaram, algumas pessoas também não leram e concordaram, e algumas pessoas ficaram naquele meio termo assim. Especialmente quem não gosta do Ubuntu comentou que a notícia era fake, que eu estaria inventando coisas. Mas assim, quem escreveu, inclusive eu coloquei 2 vezes a fonte no texto, uma no início, outra no final, foi o Dustin Kirkland, que ele é um dos diretores da Canonical lá. Então, se alguém falou alguma falácia, foi ele que inventou algum dado, alguma coisa assim. Porém, todos os dados que ele citou no post original dele também tinham suas fontes, da onde ele estava tirando aqueles números. E também o que acontece? Eu estava replicando a notícia, eu não coloquei necessariamente a minha opinião em cima, eu estava replicando o que ele havia falado, colocando, claro, com outras palavras, colocando da maneira com que eu vi aquilo, né? Mas eu não inventei nada sobre aquilo. Inclusive eu tirei dados do que tinha do original, que ele colocou mais fontes ainda. Por isso que eu coloquei embaixo, quem quisesse ver todas as fontes tinha um link lá. E também o que acontece? Outros sites acabaram publicando a notícia também, porque é isso, uma notícia, não é um artigo de opinião. O Ubuntu ter 1 bilhão de usuários, 1 bilhão com B, né? Só para deixar claro que é um número muito alto. Mas o que acontece? Se a pessoa não lê o texto, ela acaba comentando umas coisas meio estranhas, tipo assim, não existe 1 bilhão de pessoas na Terra com computadores. Mouse, aí passou um ônibus, eu tive que cortar o vídeo. Não existe 1 milhão de pessoas na Terra com computadores, e se existe, isso significa que todos usam Ubuntu. Não. Isso é uma prova clara de que essa pessoa não entendeu o texto ou nem leu, né? Porque o que o Dustin falava era de pessoas que são usuárias do Ubuntu direto ou indiretamente, pessoas que tiram benefício do Ubuntu estar rodando de alguma forma. Então ele meio que generalizou simplesmente para mostrar em todos os lugares em que o Ubuntu é utilizado e quantas pessoas o Ubuntu atingiria. Aí você fica naquela, assim, teve um cara até que eu achei interessante, que ele falou assim, se eu uso Linux no meu desktop, beleza? E aí eu vou no meu banco usa Windows nos terminais, então só porque eu estou usando Windows lá, eu sou usuário Windows? Ele achava que não. Mas na verdade é exatamente isso. Você não está usando o Windows lá para fazer o seu saque do dinheiro? Se você está usando o Windows, você é um usuário Windows. O que é um usuário? É uma pessoa que usa algo, não é isso? Inclusive é engraçado porque é somente viciados e o pessoal de TI que tem usuários, né?
Deve ter alguma relação entre as duas coisas, eu não sei. Viciados em café, talvez. Mas pense assim, vamos usar um exemplo de uma coisa ruim, tá? Cigarro, por exemplo. Se você é um fumante do tipo que tem a sua carteira de cigarros e fuma, você é um usuário ativo de cigarro. Se você está em uma sala onde tem pessoas fumantes, você está inalando aquela fumaça tóxica, desgraçada, você é um usuário passivo, né? Isso acontece com o Ubuntu também, quando o Dustin deu o exemplo dos servidores da Netflix fazendo streaming. Segundo os dados, inclusive tem a fonte lá, a Netflix usa vários servidores do Ubuntu para streamar os seus vídeos, né, os seus filmes, séries e etc. Assim. Então, quando você está usando a Netflix, você está passivamente, indiretamente utilizando o Ubuntu. Da mesma forma que você, quando for tirar dinheiro no caixa eletrônico e lá tinha o Windows, você está usando indiretamente o Windows, mas está usando o Windows. Indiretamente porque você foi lá na intenção de usar o sistema que está no caixa eletrônico, certo? O programa do caixa eletrônico para retirar o seu dinheiro. Mas se o programa roda no Windows, você está indiretamente usando o Windows. Conta como usuário do Windows também, afinal de contas, você está se utilizando dele. Assim como no caso do Ubuntu, ali as pessoas que assistem Netflix estão contando como usuários indiretos do Ubuntu ou passivos. Essa é a lógica que o Dustin aplicou. Você pode concordar com isso ou não, mas é essa a lógica que foi aplicada. O Ubuntu tem, parece que, cerca de 40 milhões de usuários no desktop, o que já é, mesmo assim, de longe, a distribuição Linux mais utilizada nesse meio. Mas como o desktop é uma coisa... a gente está numa fase de transição, né? As coisas parece que estão mudando aos poucos aí. Tem os celulares, tem outro tipo de tecnologia agora, internet das coisas e... Enfim, por aí vai, eu acho que você já está manjando mais ou menos do assunto. O Ubuntu ele não se limita ao desktop, muito pelo contrário, tem Ubuntu para tudo que é tipo de coisa e ainda tem as derivações desktop do Ubuntu. Digo derivações diretas que a Canonical abraça ali também, não é que nem Ubuntu derivado do Debian ou Mint derivado do Ubuntu, certo? Seria Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, essas distribuições ali que formam uma panelinha fechada, digamos assim, que é a tentativa de você levar tecnologias de desktop environment para o Ubuntu padrão, né? Seria o equivalente a você baixar o Ubuntu Net Install, que é o Ubuntu Minimal, e ir instalando os programas do jeito que você quiser. Fica parecido com uma instalação do Arch Linux, digamos assim, ou do Debian Net Install. Claro que o Netflix foi só um dos exemplos que o Dustin deu, Dustin Kirkland, ou lá o diretor da Canonical. Existiam muitos outros. Existiam supercomputadores, existiam filmes, existiam... inclusive até na parte dos filmes, eu achei um debate interessante e produtivo que eu tive nos comentários do post. Eu vou deixar até o post aqui se você quiser ler, caso eu não tenha lido ainda. Que a gente estava discutindo, que o rapaz estava dizendo que esses filmes que eu tinha citado ali, que o Dustin tinha citado, na verdade, eles eram renderizados com Red Hat ou alguma coisa assim. Aí eu descobri no site da empresa que renderizou esses filmes citados, renderizou esses e muitos outros, que eles usam no parque deles, na fazenda de renderização lá, um CentOS, que de certa forma é um Red Hat, né, um derivado ali, e o Ubuntu que ele falava. Então, se os caras que renderizam estão dizendo que usam isso, enfim, se tiver alguma outra evidência e tal, a gente pode continuar discutindo. Afinal, esse tipo de coisa eleva, né, o nosso conhecimento, né? Aquela discussão de não gasto do Ubuntu, não pode ser que ele tenha tantos usuários assim. Mas é exatamente isso. Na verdade, talvez, se você considerar usuário aquela pessoa que usa de livre, espontânea vontade, usa porque quer alguma coisa, pode cortar ali 80% dos usuários Windows já, porque a maioria nem sabe que existe outra coisa. Esse é um problema, né? Então esses aí não seriam usuários, pelo menos não desse tipo proativo, né? Mas são usuários também, diretamente ou indiretamente. Assim como você é um usuário do Windows, admita isso. Você é um usuário do Windows quando vai no caixa eletrônico. Se o caixa eletrônico tem o Windows, você está usando o Windows lá.
Você é um usuário de Windows, não no seu PC, mas no caixa eletrônico. Quando você está acessando algum site, inclusive curiosamente esse do Anuak parece que roda no Ubuntu Server também, né? Quando você está acessando um site e esse site roda num servidor Ubuntu, você está tirando proveito do Ubuntu naquele site. É que a gente não é acostumado a chamar isso de usuário de um sistema operacional, mas sim, sim. Se você, por exemplo, está usando algum programa no computador aí, digamos assim, você está usando o Lightworks, um editor de vídeo que é multiplataforma. Se você está precisando usar o Lightworks, se você chegar, o Lightworks tem um esquema que é diferente. Quando você abre ele fica a tela cheia, a não ser que você configure para modo janela. Se você sentar na frente dele e começar a usar lá, ele tem várias ferramentas próprias, inclusive o próprio navegador de arquivos. Então não tem exatamente como você ver que se você está usando Mac, Linux ou Windows, né? A não ser que você, claro, reconheça lá o tipo das partições, os diretórios e tudo mais, mas daí seria outra coisa. Você é um usuário de Lightworks, certo? Agora, se o Lightworks está rodando no Ubuntu, por exemplo, você é um usuário de Ubuntu por tabela também. Você não escolheu usar o Ubuntu, você queria usar o Lightworks, mas se ele está rodando no sistema operacional, você está usando o Ubuntu também diretamente. Então, por que uma aplicação que roda num servidor seria diferente? Você está usando a aplicação, da mesma forma que você está usando o Lightworks. Mas se você está usando uma aplicação que roda num servidor que é Debian, por exemplo, ou Ubuntu, ou Red Hat, você está usando indiretamente aquele sistema operacional também. Mais do que isso, é bom também, não só para as pessoas que acharam muito estranho o número, que somando todas esses lugares que o Ubuntu estaria, o diretor da Canonical estimava que pelo menos 1 bilhão de pessoas tiraria vantagem desses serviços onde o Ubuntu está por trás e às vezes por frente também, dependendo do que for, né? Então eu acho que não é tão difícil você imaginar uma coisa assim. Nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta, e essa tecnologia ela é acessada por todo mundo. É só você pensar quantos bilhões de smartphones Android a gente tem, quantas pessoas acessam o Facebook, por exemplo, o Instagram, coisas assim. Apesar de que o Facebook é predominante Red Hat, pelo que eu ouvi falar, mas tem alguns servidores Ubuntu, pelo que foi comentado. Enfim, mais do que isso, mais do que ter que ficar explicando para pessoas que usam Linux, que Linux é bom e está em vários lugares, é bom para mostrar para as outras pessoas o quão importante é uma iniciativa de código aberto como o Ubuntu, por exemplo, ou não necessariamente código aberto, mas até onde uma distribuição Linux pode chegar, sendo responsável por boa parte da tecnologia atual que a gente mexe, especialmente no que tange servidores de dados e data centers, pelo menos é a ênfase lá que o Dustin Kirkland deu, até porque a Canonical é forte nisso, então ele já aproveitou e fez um marketingzinho básico ali. Bom, eu acho que o vídeo serviu para explicar bem essa questão. Espero que você tenha entendido agora qual é a lógica que foi aplicada. Se você não concorda, ok, velho, eu respeito a sua opinião. Se quiser até deixar ela aqui nos comentários, fique à vontade. Sobre a questão do software livre, GNU lá também, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do assunto. Então use a seção de comentários aqui para isso. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você já viu um vídeo grande pra caramba, então se inscreve aí para receber os próximos. Ano que vem promete, 2016, a gente tem bastante coisa nova. Até o próximo vídeo, muito obrigado e valeu! Em si, totalmente fluido. E olha que eu tentei travar esse celular, eu abri um monte de aplicativos ao mesmo tempo, mais de 40 aplicativos ao mesmo tempo, se eu não me engano até. E você consegue manipular o celular mesmo assim e fechar um por um sem travar. Eu só não abri jogos porque jogos reconhecidamente consomem mais hardware, né? E você não vai rodar